GP do Canadá de 2026 da Fórmula 1 foi disparado o melhor do ano, sem sombra de dúvida. Menos, é claro, para o George Russell, porque esse parece que vive em função do karma. Porque às vezes o karma nos pega, principalmente quando a gente tenta, sei lá, jogar o carro para cima do nosso coleguinha, aí dá entrevista dizendo que esse esporte para homem, esse esporte para gente crescida, não estamos no jardim da infância. E aí no dia seguinte a unidade de potência dele morre. Olha que entretenimento que George Russell e André Kimi Antonelli nos entregaram na prova do Canadá. Eu assisti a prova em VT, eu tive a oportunidade de gravar VT produzido por mim, porque eu gravei no Box Claro TV+, e depois eu assisti a corrida. Logo depois da maravilhosa edição das 500 milhas de Indianápolis, vencida pelo Felix Rosenqvist. E eu tive a sorte de não pegar nenhum spoiler da corrida, de não pegar spoiler do vencedor, do que aconteceu, nada. Mesmo consultando na internet as informações para poder gravar o vídeo da Indy. E que bom que isso aconteceu para mim. Porque, senhoras e senhores, moças, rapazes, meninas e meninos, que corrida! A gente sabe que a Fórmula 1 deu uma bagunçada nas regras quando a gente viu essa nova geração de carros estreando. A gente sabe que precisou passar por reformulação das regras. As mudanças nas regras funcionaram. As futuras mudanças devem deixar as corridas ainda melhores, mas ninguém pode dizer que não teve disputa em pista. Ninguém pode dizer que as ultrapassagens foram artificiais, ninguém pode dizer que os pilotos não puderam entregar o máximo numa pista. O circuito Gilles Villeneuve sempre entrega boas corridas, mas numa pista que favorece essas condições de disputas mais acirradas. E aqui os dois pilotos da Mercedes entregaram. E eu reforço o que eu disse no vídeo de ontem, que, por sinal, vídeo de baixa audiência, ainda mais saindo no sábado à tarde, eu entendo, tem os lances do algoritmo do YouTube, mas eu falei com todas as letras. O amor entre os dois acabou. A amizade acabou, foi pro saco, e a forma como George Russell reagiu, até de forma justa, levando em consideração a decepção que ele tinha, porque era o líder da prova, estava disputando ali palmo a palmo com o Antonelli, mas ter a tal da unidade de potência morrendo na volta 33, se eu não me engano, era tudo que ele não precisava. Porque, óbvio, não era só pela pontuação, tá? Não era só pelo campeonato que está em curso, pela diferença de 43 pontos que o Antonelli abriu, mas também pelo jogo psicológico que Russell e Antonelli estavam jogando de forma aberta. Porque tem o fator mental, tem o fator de você colocar moral em cima do outro. O Russell tentou colocar as regras do jogo de forma mais claras para o Antonelli no Canadá, mas aí vem o destino embaçando o rolê dele. Mais do que isso, o Antonelli, enquanto estava na disputa com o Russell, ele estava ali incisivo, não dando espaço, investindo para cima dele. Algo que a gente já esperava que ia acontecer. Porque se tem uma coisa bem clara para todo mundo agora, é que o Antonelli não tem... como que eu vou dizer? Deixa eu escolher bem a palavra. Ele não tem essa coisa de ser bunda mole. A bunda do cara é bem dura. Falando sério, o cara é casca grossa. E ele sabe que para estabelecer posição na Mercedes, ele tem que agir dessa forma. Não tem jeito, porque o Russell, que também, entenda o contexto, ele não é flor que se cheire, ele tem aquela cara de bom moço que todo domingo almoça na casa da avó, mas o Russell é bad boy. E era o que eu imaginava que iria acontecer. Eu gravei um vídeo falando sobre o que o Russell poderia fazer no psicológico dele, tá aí a resposta. E eu prometo que nessa semana eu vou publicar um vídeo falando que existem 3 grandes respostas no GP do Canadá, na corrida, porque no final de semana o Russell deu uma resposta para o Antonelli e o Antonelli devolveu a resposta em pista com uma performance fantástica, um desempenho maravilhoso. E se não fosse a quebra, o que poderia acontecer com esses dois pilotos da Mercedes em pista? Barcelona 2016 feelings? De repente, dava para imaginar o Toto Wolff procurando o número do terapeuta.
tá? Dava para imaginar. E não sei se o Toto Wolff vai fazer isso nas próximas 2 semanas, porque é uma situação que agora ele vai ter que gerenciar, que ele vai ter que lidar, e é o que temos para Mercedes neste momento. E olha que nós estamos falando da melhor equipe da temporada, da equipe que tem o melhor carro, que em tese está tudo em ordem, mas não está. Aliás, fiquemos de olho no desempenho da unidade de potência da Mercedes, porque não foi só o Russell que teve problema. McLaren também teve problema nesse final de semana. Vamos ver se existe alguma coisa nesse motor que denuncie que lá na frente ele pode apresentar ainda mais problemas do que apresentou aqui. A prova tinha aquela suspeita de chuva que não aconteceu. Algumas equipes, na minha opinião, erraram quando decidiram entrar ou começar a corrida com pneus intermediários. Se deu bem quem apostou na pista seca, porque vendo de longe estava mais para seco do que para chuva. Tivemos as interferências do Virtual Safety Car, tivemos todas as paralisações ou neutralidades na corrida, mas acho que o grande lance da prova foi realmente essa infelicidade que o Russell teve por conta de uma questão técnica. É claro que eu tenho que dar destaque para Lewis Hamilton e Max Verstappen. Hamilton chegou em segundo, melhor final de semana dele desde que ele chegou na Ferrari. Também vou gravar vídeo sobre isso porque o Hamilton apostou em algo que é parte da resposta dele para os críticos, para os jornalistas que levantaram os rumores de sua aposentadoria, para a própria Ferrari. E isso tem a ver com aquele lance de você seguir o seu feeling, de você apostar em quem você é, no seu conhecimento, no seu expertise, e pode ter certeza que essa decisão que o Hamilton tomou para poder ter esse desempenho todo no final de semana do Canadá, que isso vai gerar falatório dentro da Ferrari, que isso vai gerar desconforto em algumas pessoas, porque é o Hamilton marcando um ponto. E eu não estou falando de pontuação no campeonato não, tá? Marcando posição de narrativa, inclusive, porque é impressionante como a Ferrari é uma equipe que consegue moer talentos. Eu, de novo, digo que eu tenho pena do Leclerc, apesar de que o Leclerc já está sentindo a pressão de ter o companheiro de equipe superando ele. Ele ainda não está atrás do Hamilton na pontuação, mas a diferença agora é de apenas 3 pontos. E a próxima prova do Leclerc é em casa, em Mônaco, e foi difícil para ele se livrar dos traumas de Mônaco. Ele já tem vitória lá, mas ele meio que não dá sorte correndo em casa. Então, o Leclerc vai ter que lidar com essa pressão e já está reclamando do fato do carro não ser tão confiável assim, dele não se sentir seguro, enfim, todas essas questões que já vimos o Leclerc reclamar com outros companheiros de equipe. A última vez que isso aconteceu foi quando o Carlos Sainz estava entregando um desempenho melhor. Mas entre altos e baixos dá para dizer que a Ferrari teve as suas respostas, mas não do jeito que a Ferrari queria, tá? Lewis Hamilton é um grande vencedor do final de semana. E o Max Verstappen chegando em terceiro, a gente pode nem ter percebido isso, mas é o primeiro pódio da Red Bull na temporada. Com o Verstappen tirando leite de pedra o tempo todo daquela Red Bull. Parece que o carro regrediu ou sentiu mais todo o piso irregular do circuito Gilles Villeneuve. Porque a gente via pelas câmeras on-board da Red Bull como que esse carro trepida, como que ele estava no shaking, como ele estava balançando. Verstappen reclamou durante o final de semana dessas trepidações, de que ele não conseguia estabilizar o pé nos pedais e que ficava balançando o tempo todo. Então, o Verstappen tirou leite de pedra e continua tirando leite de pedra. E a impressão que fica, ainda mais que ele reforçou nesse final de semana, que do jeito que tá, não pode continuar, e se continuar eu tô vazando, é que a Red Bull, o Ramekies, todo o grupo técnico vai ter que correr contra o tempo para entregar alguma coisa que preste para o piloto holandês. Caso contrário, a cláusula de performance vai ser executada e o Verstappen vai realmente sair da Red Bull. E o destino, sabe-se lá qual vai ser. Porque começa a ser injusto a gente ter um piloto do calibre do Verstappen, do quilate do Verstappen, da qualidade dele, sofrendo com essa Red Bull do jeito que ele está sofrendo.
E não venha me dizer que, mas o Hadjar está entregando um ótimo desempenho como de fato o Hadjar foi muito bem durante o final de semana no Canadá, e é o Verstappen que não está se adaptando ao carro. Não é isso. Esse carro da Red Bull, ele é problemático, ele ainda precisa passar por melhorias, ou melhor, se adaptar melhor às pistas que não são tão favoráveis a ele, para que o Verstappen possa mostrar o seu melhor. Não é só a choradeira do Verstappen, não é só a culpa do Verstappen nessa conta toda, porque, insisto, o desempenho dele é o extremo, é o limite, e ele não consegue passar mais do que isso com o equipamento que tem, infelizmente, essa é a verdade. O que mais podemos falar desse GP do Canadá? Bom desempenho da Alpine, né? Os 2 carros na zona de pontuação, Colapinto e Gasly pontuando dessa vez. O final de semana do Gabriel Bortoleto problemático, porque pressão que fica que a Audi não consegue resolver os seus problemas, e já começo a suspeitar que os problemas da Audi não eram apenas o Jonathan Whitney, porque ele sai da equipe e tecnicamente a equipe meio que estacionou, tanto com o Hülkenberg quanto com o Bortoleto. Bortoleto reclamando que... Bortoleto é ótimo, né? Bortoleto reclamando que ficou no mesmo lugar e que teve que lidar com N situações, e a Audi não consegue progredir. Mas, para mim, o mais importante de tudo isso, e é importante a gente deixar bem claro, porque o mote principal do vídeo vai ser esse, pelo menos é o título que eu estou pensando. Nós estamos testemunhando a história sendo escrita. Andrea Kimi Antonelli conquistou a sua 4ª vitória das 4 primeiras vitórias de sua carreira, algo que nunca aconteceu na Fórmula 1. O máximo foram 3 vitórias, Damon Hill e o Kimi Raikkonen. Foi o máximo que aconteceu. Então, a gente não pode simplesmente achar e colocar na conta de que o Antonelli está vencendo só porque tem o melhor carro, ou que o Antonelli só conseguiu essa 4ª vitória porque o George Russell quebrou. Então, fruto da pura sorte. Sinceramente, eu acho que o Antonelli estava com o melhor ritmo, ele estava com maior desenvolvimento de velocidade. É claro que o Russell poderia vender caro essa vitória, como de fato estava acontecendo, mas antes dele ter o problema com o motor, o Antonelli já estava desenvolvendo melhor, já estava mais incisivo, já estava mais rápido. Então não dá para cravar que foi pura obra da sorte, foi pura obra do mero acaso. O Antonelli tem muito mérito nisso. Não vamos nos esquecer que no ano passado, vários de nós questionamos se o Antonelli estava pronto para ir para a Fórmula 1, se ele era esse talento todo, em função dos resultados que ele estava entregando com uma Mercedes que não era o melhor carro no ano passado. Agora que ele tem o melhor carro, que ele tem o melhor equipamento, ele está vencendo. Ele está superando um companheiro de equipe que tem muito mais experiência do que ele, que tem muito mais conhecimento de Mercedes, dos carros da Mercedes, de como funciona o motor Mercedes, do que o próprio Antonelli. E ele está na 2ª temporada completa na Fórmula 1. Não é pouca coisa. Nenhum piloto com tão pouca rodagem na Fórmula 1 fez tanto quanto o Antonelli já fez. Então, só acho, eu aqui na minha humilde opinião, ou muito relevante, já que este canal é de minha responsabilidade e propriedade, só acho que as pessoas precisam começar a olhar para o Antonelli com um pouco mais de respeito e olhar para os fatos objetivos. Que esse moleque de 19 anos já alugou um apartamento na cabeça de George Russell, isso é fato. Todo o destempero, todo o descontentamento, toda a frustração do Russell apresentada hoje, jogando o apoio de pescoço longe, quase jogando o volante longe, mas ele não fez isso porque o volante é bem mais caro. Isso mostra como que o George Russell está afetado por essa situação, como que ele realmente sabe, e ele tem consciência disso, que esse campeonato é uma maratona, e muitos até vão dizer que, mas a gente está apenas na 5ª corrida de 22, mas olha só como são as coisas. O Antonelli marcou 25 pontos numa corrida que o Russell zerou. São esses eventos, são essas etapas que podem determinar o vencedor do campeonato por uma distância muito curta de pontos. São esses fatores. E só para não dizer que não falei das flores, tá? O Antonelli tem 43 pontos de vantagem em relação ao George Russell. Isso significa que
Em termos práticos, Russell precisa de um abandono do Antonelli e vencer a corrida com o Antonelli abandonar, obviamente, e de uma vitória com o Antonelli chegando em terceiro para ele ter vantagem no campeonato. Porque, afinal de contas, o Antonelli já tem 4 vitórias, e aí nesse campo hipotético que eu apresentei, o Russell teria 3. E para ter a vantagem, precisa ser a vantagem na pontuação e não no critério de desempate. Porque nessa combinação que eu apresentei, eles empatariam em pontos, mas o Antonelli teria vantagem com uma vitória a mais. Em um campeonato longo, que é uma maratona, e que nos últimos anos já mostrou que um evento, uma etapa mal concluída, uma etapa zerando os pontos, pode te custar o título. A lição do ano passado está bem clara, o Max Verstappen perdeu o título por causa de uma bobagem em Barcelona. Essa etapa do Canadá pode ser a etapa crucial para que o Russell não vença o título esse ano. O tempo vai dizer se tudo que eu falei está certo ou não, mas já marquem como um asterisco o excelente GP do Canadá de 2026, pois no final das contas ele pode ser fator determinante para o título, um histórico título de Andrea Kimi Antonelli, se ele acontecer. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clica na sineta para receber as notificações e fica atento porque de onde veio esse, vai vir muito mais ao longo da semana. Eu vou seguir dissecando o GP do Canadá e os outros eventos do mundo esportivo, principalmente do mundo do automobilismo. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um grande abraço para todo mundo e até a próxima.